Olá, boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo preencham o nosso ser, mais uma vez, nessa jornada em que o sexto dia de oração pelas nossas famílias, nós estamos aqui reunidos, tementes e fervorosos de que o nosso Deus fará milagres para salvar as pessoas que mais amamos. E na jornada de hoje, que fala sobre a missão da família, nos traz assim informações preciosíssimas para a nossa vida. E muitas vezes nós achamos que a atividade missionária não é uma obrigação de cada pessoa, e sim de um departamento. Como a nossa igreja é extremamente organizada e dividida em departamentos, às vezes achamos que a responsabilidade de ir para o campo e falar sobre o amor de Jesus e o poder que ele tem de transformar vidas seja apenas a responsabilidade de um departamento ou de um líder. Mas o nosso Deus, ele nos convida a realizar esta obra missionária dentro do nosso lar. E se vocês ainda não leram a lição de hoje, leia junto com a sua família e crie coisas legais para que vocês possam desenvolver juntos e salvar almas que estão necessitando da verdade que você e eu já recebemos na palavra de Deus. E como eu sempre escolho um trecho que eu acho muito importante, eu escolhi aqui da primeira página o livro de Atos, no capítulo 3 e no versículo 25, que diz assim: Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: Na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Por quê? Porque através de nós, através do nosso trabalho, da nossa comunhão com Deus, muitas famílias vão se render aos pés de Cristo. Principalmente a nossa. Se caso a sua família ainda não tenha aceitado a Jesus, como foi no caso da minha, eu aceitei a Jesus Cristo quando tinha 14 anos e eu era a única adventista na minha casa. Então, eu recebi essa missão e levei a sério esta missão. E você hoje também está recebendo esta missão do Senhor, de levar a verdade que o Senhor revelou a você para aqueles que ainda não a conhecem. E nesse momento nós vamos refletir um pouquinho sobre mais uma família que o Senhor deixou registrada aqui na sua palavra. Cada uma delas traz uma lição especial para cada um de nós. Porque somos diversos e gostamos de coisas diferentes e também fazemos escolhas diferentes, cada uma dessas famílias vai trazer lições para a minha vida pessoalmente e para a sua vida pessoalmente. Porque nós temos práticas e escolhas distintas uns dos outros. E neste momento eu te convido a se colocar de joelhos e interceder a Deus por cada uma das pessoas da sua família que você já colocou na sua lista de oração. Ou talvez você não tenha feito uma lista física, mas você sabe cada uma das pessoas pelas quais você está intercedendo. E neste momento nós vamos nos ajoelhar, pedir ao Senhor mais uma vez, incessantemente, perseverantemente pelas pessoas que nós amamos e que queremos ver bem na presença do Senhor. Vamos neste momento orar, apresentá-las, pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para que possamos criar projetos missionários que envolvam toda a nossa família. Vamos orar neste momento? Paizinho querido, Pai amado, louvamos, exaltamos e engrandecemos o Teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é grande para conosco. Louvamos o Teu nome, porque em meio a um turbilhão de coisas que está acontecendo em nossas vidas, nós temos a certeza de que o Senhor é um Deus poderoso, que está cuidando de nós,
E neste momento nós te apresentamos também a vida da nossa família. Senhor, contempla a nossa lista de oração. Cada pai, cada mãe mencionada, cada filho e filha são especiais para cada um de nós. Nós, que somos falhos, imperfeitos e pecadores, aprendemos a amar pessoas que convivem conosco. Quanto maior é o teu amor por cada uma delas. E foi por cada uma delas que o Senhor um dia morreu na cruz do Calvário, derramando cada gota do seu precioso sangue, se humilhando a uma morte de cruz, para garantir a minha salvação e a salvação da minha família. Por isso, neste momento, eu te imploro, eu te suplico, pelo poder que há no sangue de Jesus, que a tua misericórdia alcance a minha família, que a tua misericórdia alcance cada família que aqui representamos neste momento, porque o Senhor é onipresente, onipotente e onisciente. Vai, Senhor Deus, neste momento ao encontro de cada uma delas e opera o sobrenatural que só o Senhor pode realizar. Nós confiamos, Senhor Deus, estas vidas diante do teu altar. E queremos também neste momento pedir a tua bênção para a leitura da tua palavra. Que neste momento possamos ouvir a tua voz falando ao nosso coração. E possamos sentir a tua presença aqui bem pertinho de nós. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia neste momento, ainda no livro de Gênesis, no capítulo 25, que vai narrar um pouco da história dos descendentes de Abraão, o que nós estudamos na lição de ontem. E Gênesis, no capítulo 25 e versículo 19, a partir do 19, diz o seguinte: são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Eu gostaria de fazer uma pausa para, quem sabe, dizer que uma coincidência? Não, eu não acredito em coincidência. Nada neste mundo acontece por acaso. E exatamente o que aconteceu na família de Abraão, aconteceu também na família de Isaque. Isaque casou-se com uma mulher que era estéril e tinha também o desejo de gerar filhos. Porque, como nós vimos, a cultura daquela época dizia que a mulher, para ser abençoada, tinha que ser frutífera, né? Tinha que gerar muitos filhos. E Isaque orou ao Senhor, confiou. Por que ele orou ao Senhor, pedindo que a sua esposa gerasse filhos? Porque ele tinha um testemunho da vida do seu pai. O seu pai esperou por muitos anos para que Deus lhe concedesse o direito de ser pai. E agora ele seguiu o exemplo do seu pai. E ele orou a Deus, Deus ouviu a oração, e então sua esposa gerou o primeiro filho. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre. 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro. E o mais velho servirá ao mais moço. Olha a profecia. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo. Por isso chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamou Jacó.
Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque, olha aí, prestem atenção, Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. E aqui eu faço uma pausa, e uma pausa bastante significativa. É correto um pai, uma mãe, amar mais um filho do que a outro? Num lar em que o filho percebe a distinção de tratamento entre um e outro, coisas terríveis acontecem com o emocional dos filhos. Favoritismo faz com que a criança se sinta menos prestigiada, menos amada, menos abençoada. E na minha jornada como professora, eu já tive o acesso a crianças que sofriam muitíssimo, porque os seus pais a deixaram no canto pela chegada de um outro filho, ou porque aquela nova família, constituída agora com uma outra pessoa, um outro cônjuge, por exemplo, já não abarcava aquela criança. Aquela criança se sentia sozinha, fraca, em meio à situação de um novo relacionamento em que nascia um bebezinho e estava cercado do pai e da mãe. E ela agora estava ou só com o pai ou só com a mãe. Verdade é que quando acontece do favoritismo tomar conta da educação dos filhos, aquela criança vai crescer sempre com um problema, com uma dificuldade particular. E muitas das vezes elas não expõem o que sentem, o que pensam, a necessidade que têm, porque elas não sabem como expressar isto, porque elas não sabem que precisam expressar isto e precisam ter a certeza de que são tão amadas quanto as outras. Na família de Isaque aconteceu este problema terrível. Problema este que Esaú e Jacó percebiam que eram mais queridos por um do que por outro, que alegravam mais o coração de um do que o coração do outro. E eles começaram então a viver um verdadeiro duelo da conquista, do amor. Eles brigaram até mesmo pelo direito de primogenitura, ou seja, pelo direito de ser o filho mais velho, o líder, o próximo líder que daria continuidade àquela descendência, com todos as bênçãos especiais que lhe era ofertada. Nós conhecemos que nesta história, Esaú, que não valorizava muito o seu direito de primogenitura, ele vende ao seu irmão Jacó, que quer comprar por quê? Justamente por causa desse conflito que era visível na educação dada por seus pais. E Jacó, ele não esperou no agir de Deus e nos planos e projetos de Deus para a vida dele. Seguiu a orientação da sua mãe. Ele certamente se arrependeu de ter seguido a orientação da sua mãe e não a orientação de Deus. Por isso, mãe, por isso, pai, tenha cuidado com o que você ensina ao seu filho. Tenha cuidado com os estímulos que você tem dado aos seus filhos. Porque se esse estímulo não estiver de acordo com a vontade de Deus, o seu filho vai seguir a sua orientação, mas sofrerá consequências para o resto da vida. Essa mãe que amava a Jacó
recebeu a recompensa de nunca mais vê-lo. Ela morreu e não pôde nunca mais rever o seu filho, que precisou sair fugido para que o irmão não o matasse, por ter tirado o seu direito de primogenitura, por ter tomado as suas bênçãos especiais de primogenitura. Saiu fugido da sua terra e viveu muitas décadas longe da sua família, longe daquela mãe que o amava tanto, longe daquele irmão que poderia ter crescido juntos, construído coisas juntas. Mas a verdade é que quando nós fazemos escolhas dentro da nossa casa com relação aos nossos filhos, estamos deixando de cumprir o que Deus nos orienta. Deus quer que nós tenhamos o amor um para com os outros da mesma forma. Os filhos precisam se sentir amados, respeitados e valorizados dentro do seu lar. Eles precisam receber elogios, eles precisam receber disciplinas, porque se não precisasse receber disciplina, não precisaria nem de pai nem de mãe. Mas a grande responsabilidade de educar filhos é algo que precisa constantemente interceder pela sabedoria do alto, porque somos falhos, somos imperfeitos. E a nossa família está sob a nossa responsabilidade. Às vezes achamos que não, porque somos jovens, somos crianças ou juvenis, adolescentes, e achamos que por isto não temos responsabilidades para com a nossa família. Mas nós temos uma grande missão. E aqui eu faço uma pausa para contar mais um pedaço do meu testemunho. Quando eu tinha 10 anos de idade, e a minha irmã do meio, ela passou por alguns problemas. As pessoas diziam que esse problema era encosto, que ela precisava ir no centro espírita, porque ela era médium, que ela estava sendo atormentada pelo espírito de uma tia que havia morrido há pouco tempo. Outras pessoas diziam, não, essa menina tem que fazer um trabalho num terreiro de candomblé para tirar esse encosto dela. E como nós não tínhamos certeza do que estava acontecendo, e a minha mãe queria que a minha irmã estivesse bem, então tudo que ensinavam pra gente que seria melhor para ela, nós fazíamos. E nós fomos onde essas pessoas nos orientaram. E para a honra e glória de Deus, então nós fomos ao terreiro de candomblé. Eu não fui, mas a minha irmã foi a um centro espírita e disseram justamente isso para ela. No centro espírita disseram para ela que ela era médium. Num terreiro de candomblé disseram para ela que ela precisava fazer um trabalho para que a alma da minha tia, que morreu, descansasse. Enfim, para a honra e glória de Deus, uma vizinha que morava no mesmo beco, na mesma avenida que nós morávamos, ouviu que a minha irmã não conseguia dormir. Ela chorava durante a noite, ela tinha medo de morrer. Ela tinha medo de fechar os olhos para dormir e nunca mais acordar. E ainda sem saber o problema que minha irmã tinha, esta vizinha nos convidou a ir com ela à sua igreja. Uma igreja onde nós aceitamos o convite, e nesta igreja nós aprendemos a orar, porque até então, como católicos, nós só rezávamos. Repetíamos aquelas rezas do catecismo, Ave Maria, Santa Maria, o Credo, tantas rezas que nós aprendemos. E lá na Igreja Cristã Maranata, nós aprendemos a orar. E participar dos cultos em que a Bíblia era aberta, estudada, isso fazia com que a gente se sentisse melhor, se sentisse amada, conhecendo quem é Deus. E a minha irmã foi melhorando, se recuperando pouco a pouco. Louvado seja Deus pela vida da minha irmã. Mas outros problemas surgiram. E o meu irmão,
que é caçula, né? Eu sou a sexta filha, ele é o quinto filho. Ele também começou a ter problemas. Problemas bem mais graves do que da minha irmã. Porque ele gostava muito de candomblé. E isso era algo muito natural, porque na casa da minha avó tinha um quintal no fundo. E após o quintal da minha avó, já era o terreiro de candomblé. Então, desde pequenininhos, quando a gente ia para o quintal, a gente via batendo lá o candomblé no fundo do quintal. E ele gostava daquilo e cresceu dizendo que quando ele crescesse ia ser ogã. Não sei se vocês entendem o que é isso, mas também não interessa. Mas ele cresceu com esse pensamento e quando ele estava na adolescência, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Como ele gostava de frequentar essas reuniões, ele estava sempre em alguns terreiros. Então, o inimigo que espera só uma oportunidadezinha para entrar e destruir as nossas vidas, começou então agora a se manifestar através da vida dele. E o meu irmão ficava possesso. E nós tivemos momentos muito difíceis mesmo. Na época, a minha mãe e o meu pai, que viviam um conflito sem fim, eles haviam passado por uma briga muito séria. E a minha mãe saiu correndo de dentro de casa, buscando socorro, né, pela vida dela, porque ele chegou a puxar arma e correr atrás dela armado. E aí ela saiu de casa e foi morar na casa de minha irmã. E a minha irmã morava na região das Palafitas, na última casa da rua. E nesse momento em que meu irmão começou a ficar possesso, nós estávamos todos morando na casa dessa minha irmã, nas Palafitas, bem pertinho aí da igreja do final de linha do Uruguai, onde hoje em dia é uma quadra de esportes aí que liga a Massaranduba ao Uruguai. Essa quadra, uma quadra pequena que tem aí pertinho, era justamente ali onde tem uma quadra hoje, que era a casa de minha irmã, só que dentro d'água, nas Palafitas. E quando o inimigo se apossava do corpo de meu irmão, ele jogava meu irmão de um lado para o outro, jogava no chão, jogava na parede. Nós tínhamos que lutar contra demônios e eles têm uma força que não é igual à força de um homem, de uma mulher. E só tinha mulheres em casa. Eu, a minha mãe, esse meu irmão e a minha irmã mais velha. A minha irmã do meio, nesta época, morava com a minha avó, no Jardim Cruzeiro. Pense como a família era desestruturada. E nós começamos a pedir a misericórdia de Deus, começamos a ler salmos e mais salmos, e a possessão era tão intensa. Nós ainda éramos católicos. Eu cortei uma partezinha, né? Nós estávamos indo para a igreja cristã Maranata, mas como nós éramos assim de uma família bem humilde, a igreja ficava no bairro Guarani, onde as pessoas tinham um poder aquisitivo melhor do que o nosso, as pessoas se vestiam bem. A minha irmã, que na época tinha 15 anos, começou a se sentir mal ali naquele lugar, porque ela achava que as pessoas estavam criticando a roupa da gente humilde. E aí ela desanimou e não quis mais ir para a igreja. E depois de um tempo foi morar com a minha avó, mas ela já estava melhor do seu problema, que as pessoas diziam que era encosto, que tinha que fazer trabalho, e era simplesmente depressão. Enfim, quando o meu irmão estava possesso e morávamos nessa casa de madeira em cima das palafitas, nós víamos a hora dele cair dentro d'água. E quando aqueles demônios se manifestavam, eram tantos demônios, eram legiões de demônios, eles iam se apresentando, eles iam dizendo o nome deles um por um. E nós assistíamos aquilo assim com muita tristeza. Nós só tínhamos a Deus mesmo para nos ajudar.
não sabíamos o que fazer e fazíamos apenas o que estava ao nosso alcance, que era pedir a misericórdia de Deus lendo salmos. Para vocês terem noção, a possessão de demônios era tão longa que nós já lemos o livro de Salmos todo. E Deus era tão misericordioso conosco que aqueles demônios saíam. Mas depois de algum tempo, no mesmo dia ou no dia seguinte, acontecia tudo novamente. E foi justamente nessa casinha na Palafitas, quando eu já tinha 14 anos de idade, que bateram a porta da casa e nos chamaram. Me chamaram não sabia quem morava ali, mas quem atendeu fui eu. E aí tudo começou a mudar na minha vida, e eu conto o restante dessa história amanhã. Voltando para a nossa história de hoje, sobre selecionar a quem amar mais na nossa casa, lembre-se, a sua decisão vai afetar a vida da sua família para sempre. E são decisões irreversíveis. A melhor decisão é amar a sua família como Cristo te ama. Que neste momento você apresente a sua família. E se você até aqui praticou o erro de escolher, de favoritar mais a um do que a outro, que você pense, reflita, arrependa-se e ame a sua família da forma correta. Converse com um filho que acha que é menos amado e diga a ele o quanto ele é importante para você, o quanto ele é especial. E que não existe isso de um ser melhor do que o outro, porque afinal de contas, os filhos mais amados e mais queridos são aqueles que dão mais trabalho para a família. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor toque a sua família neste momento, onde quer que eles estejam, que o toque do Senhor alcance cada vida, transformando, renovando, purificando, restaurando a família que o inimigo tem sede de destruir. Mas ele só tem poder de tocar a família que não foi apresentada ao Senhor. Por isso, neste momento, eu te convido a apresentar a sua família no altar do Senhor e receber a bênção que Deus reservou para toda a família sobre a face da terra. Vamos orar ao Senhor. Paizinho querido e Pai de amor, nós somos gratos porque o Senhor não faz acepção de pessoas e porque nós nos sentimos tão amados quanto o Senhor ama o seu Filho Jesus Cristo. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado por dar o seu Filho para morrer no meu lugar, porque eu sei que eu não sou digna. Mas o Senhor é maravilhoso. O Senhor é misericordioso. O Senhor é excelso. O Senhor não nos olha como pecadores. O Senhor nos olha como teus filhos. E assim também nós queremos ser. Que possamos amar o nosso pai e a nossa mãe com a mesma medida. Que possamos amar os nossos filhos com a mesma medida. E que possamos, Senhor Deus, amar-nos uns aos outros com a mesma medida. Senhor, pedimos a Tua bênção sobre o nosso lar e sobre a nossa família, para que não somente o nosso lar esteja bem, mas também para que a Tua igreja esteja bem. Neste momento eu te suplico pela vida de Lucilene, de Marivaldo, de Sival, que eles possam sentir, Senhor Deus, os efeitos das nossas orações, possam fazer uma aliança contigo e que pandemia não os impeça de buscar a tua face e de te conhecer e te servir. Este é o nosso pedido. Abençoa a tua igreja, abençoe a liderança da tua igreja, que os líderes da tua igreja sejam usados pelo poder e atuação do teu Espírito Santo. É o nosso pedido neste momento, em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe a sua família em nome de Jesus.